Paz, vou deixar esse vídeo salvo no meu canal. Tá um pouco escuro a câmera, mas acho que dá para me ouvir. Essa é a terceira aula de hermenêutica, princípios gerais de interpretação. Então, o primeiro princípio geral ou chave hermenêutica de interpretação, né? Princípio de interpretação ou chave de interpretação é um princípio bíblico que nós encontramos e derivamos da Escritura Sagrada, pelo qual nós vamos deduzir da Escritura esse princípio e aplicar na Bíblia para poder entendê-la, né? Então, o primeiro princípio é um princípio ou chave que eu aprendi no seminário, é o princípio do novo nascimento ou o princípio da regeneração. Essa regra, ela é uma regra não muito comum, né? Mas se nós desejamos conhecer as Escrituras Sagradas, nós devemos conhecer a Deus, nós devemos nascer de novo. Se nós queremos entender a Bíblia, precisamos primeiro nascer de novo. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, como o natural não entende as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura e não pode entendê-las, pois se discernem espiritualmente. Isso não quer dizer que a Bíblia tenha alguma contradição, se for levada a regras lógicas, mas que o homem natural, ele tem uma resistência às Escrituras Sagradas, né? Resistência às coisas espirituais. Então, ele cria resistências à carne, né? Ela cria resistências, né? A única forma de você vencer essas resistências irracionais é por meio do novo nascimento e da plasmação da vida do Espírito em você. Porque o Espírito Santo vai continuar vencendo essas resistências e você vai poder entender a Escritura através da vida do Espírito Santo. Porque Deus nos deu a Bíblia para nós até entendermos. Isso é teologia? Isso é o que a Bíblia ensina, né? Que o próprio Espírito Santo iria nos guiar a toda a verdade, que Ele ilumina os olhos do nosso entendimento, que Ele instituiu mestres para a edificação da igreja, para aperfeiçoamento do corpo de Cristo, e que Ele deixou nas Escrituras Sagradas essas regras. Ele também iluminou a mente de muitos homens no decorrer da história, né? Que nasceram de novo também, para poder encontrar essas pedras preciosas, né? Então, muitas vezes você se pergunta por que um testemunho de Jeová insiste no erro ou algum outro não cristão insiste no erro. E o princípio da regeneração ensina claramente, né? Enquanto ele não nascer de novo, enquanto esse cara dessa seita, seja testemunho de Jeová, seja adventista, seja qualquer seita, né, não bíblica, seja um pelagiano, seja um semi-pelagiano, seja um arminiano, seja até um reformado sensacionista, enquanto ele não nascer de novo, ele não pode aceitar as coisas do Espírito Santo. Ele não pode, porque para ele são loucuras. Ele luta contra a Escritura. Claro que nós vamos entender também que mesmo o homem regenerado, ele tem ainda carne, e a carne milita contra o Espírito. Mas nós não vamos defender, de hipótese nenhuma, o derrotismo de que o homem regenerado não pode entender a Escritura Sagrada. Porque a palavra de Deus, ela foi dada para nós, ela foi dada para nos aumentar o conhecimento e a piedade. Jesus disse que as palavras que Ele nos diz são espírito e vida. Ele diz que Ele vai purificar a igreja pela lavagem de água na palavra, em Efésios 5, e também em João 17, que Ele iria santificar
a sua igreja pela lavagem de água da palavra. Então, é errado dizer que não devemos estudar a Escritura. Uma coisa é nós não fazermos um curso teológico liberal, né, que está poluído aí por mero intelectualismo, né, ilegalismo e rigidez teológica. Outra coisa é nós crermos que Deus levanta mestres e profetas para a edificação da igreja, principalmente mestres, pastores. Enfim, a aplicação desse princípio de regeneração não é uma regra propriamente hermenêutica, porque o ímpio, ele pode entender muitas vezes proposições da Escritura, mas a resistência da carne dele é tão grande que ele não as aceita. Então o ímpio pode até se tornar um teólogo muitas vezes, mas sua profissão é falsa e ele não vai conseguir dominar com certeza muitas áreas da Escritura, que é necessário uma delicadeza, uma sutileza, uma sabedoria do Espírito de Deus, né? Porque ele não recebeu isso, a não ser que Deus, por sua soberania, queira que ele domine essa parte, mesmo não sendo que Deus é soberano. Por isso que não se constitui um princípio hermenêutico, né? Mas é um princípio que nós, não é uma regra, né? Mas é um princípio que nós prezamos por causa disso. Então, por exemplo, em 1 Coríntios, no capítulo 1 dos 8, é dito que a palavra de Deus, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Né? Como as coisas espirituais se discernem espiritualmente, né? E a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, eles não vão conseguir compreendê-la, né? Nem aceitá-la. Como eu disse, não é uma regra hermenêutica em si. A Bíblia ensina, lá, Jesus ele fala com Nicodemos que é necessário que o homem nasça de novo antes de entrar no reino de Deus. Então os olhos espirituais da pessoa tem que ser abertos pelo novo nascimento. Né? É aquele que nasce de novo pode encontrar na palavra de Deus revelações sem fim. Então haverá a resistência da carne do diabo, mas a vida do Espírito vence tudo. Então, se você nasceu de novo, você vai conseguir compreender as coisas de Deus. Deus vai humilhar você muitas vezes para você saber de onde vem o conhecimento, o entendimento, a compreensão bíblica. Ela vem do Espírito de Deus, né? Não da sua carne. Então, muitas vezes você vai ser submetido a provas, né? Vai ser ruim, difícil para nós que somos crentes. Quem dirá para o ímpio querer manusear a palavra de Deus, vai acabar se destruindo. Então, por exemplo, as pessoas elas têm resistência, por exemplo, muito com o sobrenatural. Um ímpio pode até achar legal as leis da Bíblia, as regras, a ética, né? Mas a moral, mas é difícil ele crer em verdades, por exemplo, sobrenaturais, como a ressurreição de Cristo, a morte de Jesus substitutiva, a ressurreição do nosso corpo final, o nascimento virginal de Cristo. Isso tudo, somente quem nasceu de novo, somente aquele que recebeu o Espírito Santo pode entender coisas espirituais, como Deus controla tudo, endurece corações e mesmo assim não é tentado pelo mal. Nem ninguém tenta. Essas coisas só podem ser compreendidas por quem nasceu de novo. Então, a dificuldade de aceitar ou compreender algumas coisas não vem da Escritura, mas da mente carnal do homem. Então, alguns fazem divisão entre logos e rema.
Alguns dizem que o Logos é a palavra escrita e o Rema é a palavra revelada, uma palavra fresca de Deus, né? Mas eu prefiro a distinção entre a iluminação, né, e a palavra, né, a revelação, que é a palavra. Porque quando o Espírito Santo te mostra o que a Escritura diz, você não está vendo algo diferente do que está escrito ali, embora venham outras nuances para esclarecer muitas vezes. Por isso que o Espírito Santo que inspirou a Escritura, né, ele sopra, ele ilumina os nossos olhos espirituais. Mas não é o mesmo que os escritores tiveram. Os escritores tiveram uma revelação. Embora Paulo chame essa iluminação de espírito, de sabedoria e de revelação, porque é o mesmo espírito que deu sabedoria aos escritores bíblicos e a revelação para eles, dá para você essa sabedoria e desvenda essa revelação através da iluminação, né, dos seus olhos. E então, você consegue ver o que os escritores viram. Eu chamo de iluminação, alguns chamam de revelação. Dependendo, se for a mesma coisa, né, que eu estou falando, vou concordar com quem faz a distinção de Logos e Rema, né? Então, por exemplo, algumas pessoas entendem que o Rema é como se fosse uma palavra ativa de Deus no momento, que seria uma espécie de revelação, como se fosse profecia. Eu creio em dom profético, então eu posso entendê-los, né, nesse ponto. Mas enfim, não vou me prolongar nisso. É sobre isso que eu ia falar, tem muita coisa para falar. Esse é o primeiro princípio, que é o princípio da regeneração, que não é necessariamente um princípio, uma regra, né? Na Confissão de Fé do Westminster, agora eu não tenho como ver aqui, infelizmente. Eu vou pausar o vídeo, vou achar aqui e já retorno.